muita atenção amanhã, porque o dia vai ser extremamente importante para o Bitcoin, para as criptomoedas, para o mercado do mundo inteiro. Vou estar falando disso nesse vídeo, vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin, que continua dando sinais de que pode subir. Também vou estar atualizando a análise dos eventos macroeconômicos. Amanhã vamos ter um evento que o mercado inteiro está aguardando. Vou explicar para vocês como interpretar esse evento. Também vou estar atualizando a análise de sentimento do Bitcoin, a análise dos gráficos das principais criptomoedas. Dominância do Bitcoin caiu forte hoje. Ethereum pode estar rompendo uma região de resistência importante. Vou falar de tudo isso, mas antes de continuar, pessoal, primeiramente, não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like aí embaixo para dar aquela força, deixar seus comentários também aí embaixo. E, meus amigos, se vocês ainda não seguem o nosso canal no Telegram, não deixem de seguir, é gratuito, vai estar fixado no primeiro link aí no comentário, que lá as novidades chegam em primeira mão. E bora lá falar da situação do Bitcoin, pessoal, comentar aqui o que andou acontecendo aí no gráfico do Bitcoin nas últimas horas, né? O gráfico do Bitcoin teve aí um dia mais... ele caiu ali durante o dia, o Bitcoin chegou à região dos 108.500, mas acabou fechando ali no 0 a 0, que na minha visão é um sinal de força, tá? Essa sombra inferior aqui no candle do gráfico diário indica força compradora na minha visão, tá? Em termos de padrões gráficos, eu acredito que a gente segue aí naquele mesmo cenário de ontem. Não vejo aqui sinais de mudança, tá? Na minha visão, o Bitcoin rompeu para cima ali uma cunha descendente, um padrão que normalmente indica alta, e o alvo dela está na região dos 118 mil dólares, tá? No gráfico diário, então, a gente continua aí com esse alvo no 118. Mas o que eu disse para vocês ontem, a gente tem que ter cuidado aqui, porque estamos perto de uma região de resistência, que não é qualquer resistência, é a região do topo histórico, a região ali dos 112 mil dólares. Quando o Bitcoin chegar ali, ele pode sofrer ali alguma correção, alguma rejeição, talvez até faça uma reversão aí para uma baixa, se não tiver força ali para continuar. Eu acredito, pessoal, que o evento que a gente vai ter amanhã, ele pode aí ser um catalisador para o Bitcoin romper essa máxima histórica aqui ou voltar a corrigir, tá? Amanhã, pessoal, a gente vai ter o dado mais aguardado do ano, aliás, do mês, né, que é o dado de inflação ao consumidor de maio dos Estados Unidos. O mercado está extremamente ansioso para ver esses dados que vão ser divulgados às 9h30 da manhã. A gente vai ter a divulgação do núcleo e do índice cheio. Então, a expectativa que o mercado tem para o núcleo do CPI de maio é que ele venha em 0,3, acima aí do 0,2 de abril, tá? E para o índice cheio, a expectativa é que venha 0,2 igual veio em abril. Na base anual, a expectativa é que a inflação suba de 2,3 para 2,5, tá? Existe essa expectativa de um leve aumento na inflação no mês de maio, porque as tarifas foram colocadas em abril e elas estão começando a ter efeitos na economia americana, o que faz com que os produtos comecem a chegar um pouco mais caros, também refletindo aí em alguns serviços. Daí isso aí faz com que você tenha um repasse de preços ali para os consumidores. Então o mercado está ansioso para ver se as tarifas vão causar inflação ou não. Tá lembrando que a gente já teve aí informações, dados aí relativos às tarifas que saíram aí nas últimas semanas e também nos últimos meses, e até agora a gente tem visto o efeito contrário, tá? Desde que as tarifas começaram a entrar em vigor, a gente tem visto uma desaceleração da inflação que provavelmente está acontecendo porque a economia americana também está esfriando, tá? Eu diria que esse dado aqui é o dado mais importante da semana aí para os mercados, vai estar todo mundo de olho. Lembrando, pessoal, que este mês de junho, em que a gente está agora, é um mês em que a gente vai ter a divulgação do gráfico de pontos do Fed. Então, dependendo de como esse dado vier amanhã, ele pode influenciar aí o próximo gráfico de pontos do Fed, que vai ser divulgado aí nas próximas semanas, tá? Deixa eu ver aqui se eu acho. Não vai ser nessa semana que vem, tá? Deve ser aí na última semana de junho, tá? Mas é de extrema importância isso para todos os ativos de risco. A gente também teve as notícias, pessoal, do Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, dizendo que as negociações entre China e Estados Unidos têm sido produtivas. Hoje saíram notícias aí de acordos comerciais entre México e Estados Unidos, entre Estados Unidos e Índia, tá? Essas notícias aí são boas, pessoal, são muito boas, porque sinaliza que a gente pode, talvez, ver a guerra comercial aí entre Estados Unidos e China desescalando. Já desescalou bastante desde o mês passado, quando o Donald Trump ele reduziu ali as tarifas de 145% para 30%.
Isso aí, pessoal, já ajudou bastante, tá? Já tirou uma tensão muito grande dos mercados. E eu penso que se amanhã a gente tiver os dados de inflação vindo bons, com essas negociações aí que a gente já tem notícias aí de que estão sendo boas, a gente pode ter um catalisador para o Bitcoin romper e talvez até para o mercado americano chegar nas máximas históricas novamente. Lembrando que o SP500 ele está aí quase nas máximas históricas nesse momento, tá? Então o SP500 aí ele está próximo ali daquela região dos 6.160 pontos ali, que foi a máxima histórica lá em fevereiro de 2025, tá? Então, o que vocês acham? Eu estou achando que o SP500 está indo com tudo, isso ajuda o Bitcoin, que agora já está na casa dos 110. E, meus amigos, vou falar daqui a pouco das altcoins, mas antes eu vou dar mais uma pincelada aqui na análise de sentimento do Bitcoin. Começando aqui pelo TRDR, pessoal, a maioria dos investidores seguem apostando na queda. Tá? O long short rate está em 0,51, ou seja, a gente tem duas pessoas apostando que o Bitcoin vai cair para cada pessoa que aposta que vai subir. E vocês sabem o que acontece quando a maioria aposta que vai cair, né? Geralmente o mercado faz o contrário do que a maioria está esperando. Então, se a maioria está apostando na queda, é mais provável que ele suba para tomar o dinheiro desse pessoal que está alavancado apostando na queda. E para a gente saber onde que está o dinheiro desses alavancados, até onde as baleias precisam levar o mercado para tomar o dinheiro desse pessoal, a gente tem que ver o mapa de calor da Highblock. E indo aqui para o nosso querido Liquidation Rich Map, a gente vê liquidez de todo lado, liquidez ali abaixo na região dos 103.800, liquidez ali na região dos 111. Tá? Eu, particularmente, pessoal, não acredito que vai voltar tão facilmente no 104, só se a gente tivesse ali um dado de inflação bombando amanhã, aí a gente poderia se preocupar, tá? Mas eu tô achando que não, viu? Eu tô achando que essa inflação pode surpreender para baixo aí, como tem surpreendido nos últimos tempos, tá? Eu tô vendo aqui uma possibilidade maior do Bitcoin ir ali na região dos 111.100 dólares para buscar a liquidez que está acima, tá? Então, eu acho que até os 111 ali o Bitcoin deve ir aí nas próximas horas, porque está tudo indicando alta, pessoal. Os gráficos só tem padrões indicando alta por enquanto. Quando a gente vai ali para os eventos macroeconômicos, até agora tem sido muito bons. Quando a gente vai para análise de sentimento, a maioria apostando na queda com liquidez ali na região dos 111. Então, na minha visão, está tudo indicando aí que é mais provável que busque a região dos 111 para tomar o dinheiro desse pessoal aqui que está apostando na queda nas últimas horas. E a gente também não pode deixar de falar das altcoins, meus queridos. Quando a gente vai ali para o gráfico das altcoins, a situação está bastante favorável. Hoje a gente teve um dia de queda forte na dominância do Bitcoin, ela caiu quase 1%. Inclusive, pessoal, eu acredito que se o Bitcoin se mantiver paradinho aqui nessa região dos 108, 109, 110, sem dar nenhum susto aí de cair forte, a gente pode começar a ver a dominância caindo e, consequentemente, as altcoins aí podem começar a disparar, tá? Então, a gente só precisa agora que não tenhamos mais susto. Na verdade, o Bitcoin não pode nem subir demais, tá? Porque quando ele sobe muito forte, ele drena a liquidez do mercado para ele e acaba não deixando as altcoins subirem, tá? E, pessoal, tem uma coisa que eu olho aqui no gráfico da dominância e, na minha visão, isso aqui pode ser o começo de uma possível alt-season, tá? Que é o ciclo aí de alta das altcoins, que é quando a dominância do Bitcoin romper para baixo essa cunha ascendente, tá? Se isso acontecer, o alvo dessa cunha tá lá na região dos 28%. Eu tenho minhas dúvidas se a dominância vai chegar a 28%, né? Mas não é impossível. E se ela romper isso daqui para baixo, pessoal, aí a gente pode ter longas semanas aí de altcoins subindo, o que pode ser muito bom para ganhar dinheiro nesse mercado, tá? Hoje a gente teve também, pessoal, a Ethereum ali rompendo para cima aquele retângulo, meus amigos. Eu vinha falando com vocês aí nas últimas semanas que a Ethereum estava rompendo ali, estava formando, né, quase rompendo um retângulo, desculpem, tá? Um retângulo e precisava romper a região dos 2.750. E hoje, meus amigos, a Ethereum fechou ali com candle de força, tá? Ela fechou ali muito forte, né? Com um candle ali com o fechamento próximo da máxima, que é um sinal aí de força. E quando a gente vê aqui o gráfico da Ethereum, a gente faz a projeção desse retângulo para cima, o alvo é lá na região dos 3.000 dólares, tá? Então, se não tivermos nenhuma surpresa amanhã nos dados macroeconômicos de inflação dos Estados Unidos, eu vejo aí facilmente a Ethereum indo buscar a região dos 3.000 dólares, o que pode aí acabar ajudando as altcoins também, pode puxar as altcoins para cima, tá?
Além da Ethereum, pessoal, a gente também tem que falar da Solana. Solana também aí subiu hoje, tá? Mas a gente teve algumas vendas aí por parte da Pump Fan, né, de tokens Solana, tá? Mas acabou que o dia aí foi bastante positivo para o mercado em geral e a Solana não sentiu tanto, tá? Eu, pessoal, não consigo ver um padrão gráfico muito confiável aqui para Solana por enquanto para fazer projeções. Posso forçar bastante a barra aqui e desenhar aqui um ombro, cabeça, ombro vertido, né? Eu não sei, viu, pessoal? Eu não estou muito confiante nesse padrão. Acho que o volume dele está meio irregular, tá? Mas se a gente fizer aqui uma projeção aqui desse ombro, cabeça, ombro invertido, né? Saber até onde a Solana pode ir após formar esse padrão, a gente veria um alvo ali na região dos 181, tá? Que é a região de resistência. Então, talvez aí, se o mercado ficar em alta nos próximos dias, a Solana vai ali no 180. Cardano segue ali seguindo aquele ombro, cabeça, ombro invertido que a gente falou no vídeo de ontem. Alvo lá nos 74 centavos de dólares. BNB está andando de lado, aí não tem aí um padrão gráfico muito confiável novo. Dá para forçar na BNB também um ombro, cabeça, ombro invertido aqui, tá? Mas é meio forçado, viu, pessoal? Meio forçado porque tem algumas coisas aqui que não estão muito legais, não, tá? O padrão aqui ele tá meio torto, assim, mas vamos considerar aí, se o mercado ficar em alta, é bem provável que ela busque o alvo desse padrão mesmo, não tendo aí mesmo não estando muito bonito, tá? O alvo seria lá na região dos 708 dólares. XRP, meus amigos, XRP rompeu para cima ali um fundo duplo com alvo lá na região dos 2 dólares e 47 centavos. Dogecoin rompeu para cima uma bandeira de alta com alvo lá na região dos 20 centavos de dólares. Token Tron, pessoal, Tron rompeu para cima ali um retângulo com alvo próximo ali dos 30 centavos, alvo nos 29,782, tá? Quase 30 centavos, então Tron ainda tem um pouco mais de espaço para subir. Token Tom do Telegram, pessoal, já bateu o alvo do retângulo nos últimos dias e não tem padrões gráficos novos. Por enquanto, Avax rompeu para cima ali um ombro, cabeça, ombro invertido, com alvo lá na região dos 24 dólares e 80 centavos. Token Aave, pessoal, rompeu para cima um retângulo com alvo lá na região dos 328 dólares. Outra moeda importante aí que a gente não pode deixar de comentar aqui neste vídeo é o token SUI, meus amigos. SUI também tem um ombro, cabeça, ombro invertido bem forçado, tá muito forçado. O alvo está ali na região dos 3 dólares e 75 centavos. Token NIR, pessoal, também rompeu o ombro, cabeça, ombro invertido. O alvo está lá nos 2 dólares e 70 centavos. Ela já chegou ali em 2,67. Então tá quase lá no alvo desse padrão, tá? Outra moeda aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, é a Chainlink, meus amigos. Gráfico da Chainlink rompeu o ombro, cabeça, ombro invertido com alvo nos 15 dólares e 40 centavos e ela já bateu aí nesse alvo hoje, tá? Então ela já alcançou, a Chainlink ela foi até mais rápida aí do que a maioria das moedas, tá? Outra moeda aí que eu tenho que falar também rapidamente aqui, a Polkadot, pessoal, que eu não costumo falar tanto, né, porque ela tá meio esquecida. Polkadot, tá? Gráfico dela também, vejo aqui um ombro, cabeça, ombro invertido. Se a gente fizer aqui uma projeção aqui desse ombro, cabeça, ombro invertido, para saber até onde a Polkadot pode subir ali, caso ela venha buscar o alvo, eu vejo um alvo lá na região dos 4 dólares e 65 centavos aí para Polkadot. Outra moeda aí que eu também tenho que atualizar, eu falei dela nos últimos dias aí por causa de um desbloqueio que teve, né? O token ENA, pessoal. ENA rompeu para cima aí nos últimos dias um fundo duplo, tá? Se a gente fizer aqui o desenho, a gente consegue ver claramente aqui um fundo duplo no gráfico aqui de 1 hora. Se a gente fizer aqui uma projeção de alvo aí para o token ENA, a gente vê alvo ali na região, vamos ver aqui, de aproximadamente 41 centavos de dólares. Tá? Então, ENA pode subir aí mais nas próximas horas, assim como a maioria das criptomoedas. Tá? Mas, como eu disse, atenção nesse dado de inflação amanhã. A gente não pode ter inflação acima do esperado. Se tiver inflação acima do esperado lá nos Estados Unidos, isso pode ser um gatilho para as bolsas americanas, que já estão muito esticadas, corrigirem. E se as bolsas americanas corrigirem, existe uma grande chance de o Bitcoin, que está ali próximo de uma região de resistência, também corrigir e acabar puxando as altcoins. Tá? Então vamos ver, a inflação não pode vir acima do esperado. Amanhã, às 9 horas da manhã, estarei lá no canal Educação Real Oficial, atualizando aí, acompanhando e analisando ao vivo os dados de inflação e o impacto deles no mercado. Desejo a todos uma excelente noite, um bom descanso e bons negócios. Até mais. Tchau, tchau.